Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Algo Sobre História. Hoje iremos falar sobre como a Etiópia se manteve independente. Pode ser que você já tenha ouvido falar que a Libéria e a Etiópia foram os dois únicos países do continente africano que conseguiram se manter independentes durante o imperialismo europeu. Mas como eles conseguiram essa façanha? Será que foi por meio de guerras ou de acordos? Ou será que foi um pouco dos dois? No vídeo de hoje, iremos falar sobre o caso etíope. Aliás, já fizemos um vídeo aqui no canal sobre o caso da Libéria, então se você quiser saber como foi o processo de defesa contra a Europa, só clicar no card que está aparecendo na tela. Então, sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. Se faz necessário contextualizar o final do século XIX no contexto africano e europeu. A Conferência de Berlim, sobretudo, é o marco do início da invasão dos países europeus à África, invasão de países como, por exemplo, a Inglaterra, a França, a Bélgica e a Alemanha. Essas investidas europeias geraram movimentos de resistência, e eles foram muitos e assumiram diversas formas, seja a luta armada ou mesmo negociações e assinatura de acordos, que eram geralmente ruins para os países africanos. Eu vou deixar na descrição um livro que discute como que foram esses processos de enfrentamento aos países europeus. Eu vou tentar passar um panorama geral sobre a Etiópia primeiro, para depois falar como foi esses movimentos de resistência. Tendo uma formação bem complexa, vamos começar então a partir do imperador Teodros, ou Teodoro, que lá para metade do século XIX restaurou o antigo império da Etiópia, que estava dividido há mais de um século. A relação com o imperialismo teve início em 1869, ano em que o lazarista italiano Giuseppe Sapeto comprou do sultão local o porto de Assab, no Mar Vermelho, pela soma de 6.000 talheres de Maria Teresa. O porto tornou-se propriedade de uma companhia de navegação italiana, a Società Rubattino, e em 1882 foi declarada colônia italiana. Em um resumo bem resumido mesmo, já que o contexto interno também é bem complexo, havia um núcleo político e um governo central, além de uma zona periférica. Durante o passar dos anos, aquele governo central foi dominando territórios vastos e expandindo seus territórios. Funcionava mais ou menos assim: as regiões centrais recebiam privilégios e as demais regiões acabavam sendo conquistadas e exploradas. Vale ressaltar que uma dessas regiões centrais era a região de Shoa. Isso vai ser um pouco importante daqui a pouco. O que acontece é que os egípcios dominavam a maior parte das margens africanas do Mar Vermelho e do Golfo de Aden, inclusive tomavam conta do porto de Massawa. Porém, o Egito, ocupado pelos ingleses em 1882, estava às voltas com a rebelião de Mad Muhammad Ahmad, irrompida no Sudão, que obrigou o Reino Unido a retirar dali, em 1883, as tropas egípcias e inglesas que lá se encontravam. Dessa forma, a dominação egípcia entrou em colapso em toda a região costeira do Mar Vermelho, e o Reino Unido pediu ajuda a Iohannes, o então imperador da Etiópia, para evacuar tropas egípcias e europeus que se encontravam em várias cidades sudanesas sitiadas pelos maditas. O imperador Iohannes prometeu ajuda, com a condição de que os territórios recentemente ocupados pelos egípcios na fronteira sudanesa fossem devolvidos à Etiópia, bem como o porto de Massawa. A primeira condição até foi aceita, mas quanto a Massawa, os ingleses prometeram à Etiópia apenas o direito ao trânsito livre de mercadorias, inclusive armas e munições, sob proteção britânica. O acordo foi sacramentado em um tratado concluído a 3 de junho de 1884. Mas ele não durou muito. O que aconteceu é que em 3 de fevereiro do ano seguinte, os italianos tomavam Massawa sob a aprovação dos ingleses, que fomentavam a expansão italiana na esperança de que ela prejudicasse os franceses, seus principais rivais na corrida para a África. A guerra então parecia iminente, mas a Itália, no entanto, receando as dificuldades de uma expedição militar em um país montanhoso como a Etiópia, apelou para a mediação do Reino Unido. Em face da iminente guerra com a Itália, para reforçar a defesa, Iohannes convocou as tropas que guarneciam a fronteira sudanesa, deixando-a desprotegida. Os maditas, então, atacaram por esse lado. Tentando conter o avanço dos maditas, o imperador acaba morrendo em 1889, gerando uma grande desorganização de suas tropas. Durante esse período de desorganização, os italianos começaram a avançar rapidamente pelo interior do país. No final daquele ano, ocupavam parte do Planalto do Norte, onde estabeleceram a colônia da Eritreia. Durante a brava resistência do imperador Iohannes à agressão italiana e egípcia, o governador de Shoa, uma daquelas cidades centrais, Menelik, embora por princípio devesse obediência ao imperador, mantinha relações secretas com a Itália. Então, em 2 de maio de 1889, menos de 2 meses após a morte de Iohannes, um tratado de paz e de amizade marcava o apogeu das boas relações entre Menelik e a Itália. Foi assinado na aldeia etíope de Uchali,
o Tratado de Uchali, como ficou sendo conhecido. O mais importante trecho do tratado, no entanto, o artigo 17, se prestaria a contestações. Havia duas versões do tratado, uma em amárico e outra em italiano, e o artigo apresentava diferente sentido em cada uma delas. De acordo com o texto em amárico, a Etiópia poderia recorrer à intermediação das autoridades italianas se quisesse estabelecer relações com outros países. O texto em italiano, porém, tornava esse recurso obrigatório. Só fazendo uma breve pausa, se você estiver gostando do vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar seu like, porque isso ajuda bastante a gente. Agora voltamos para a explicação. Partindo disso, no dia 11 de outubro, o ministro das Relações Exteriores da Itália disse que a Etiópia aceita o intermédio do rei da Itália para tudo quanto diz respeito às relações do país com outras potências ou governos. Como era de se esperar, a pretensão italiana logo foi reconhecida pelas potências europeias. Daí em diante, nas cartas geográficas impressas na Europa, passaram a designar a Etiópia pelo nome de Abissínia Italiana. Enquanto isso, os italianos avançavam pelo norte da Etiópia, da Eritreia ao Tigre, ultrapassaram os limites anteriormente convencionados, cruzaram o rio Mareb e ocuparam a cidade de Adoa em fevereiro de 1890. Menelik e os italianos então começaram a tentar chegar a um acordo em relação ao Tratado de Uchali. Em uma dessas tentativas, o representante da Itália informou a Menelik que a Itália não podia, sem a quebra de sua dignidade, informar as outras potências que se havia enganado a propósito do artigo 17. Ao que a imperatriz Taitu, mulher de Menelik, respondeu da seguinte forma: nós informaremos as outras potências que esse artigo, tal qual está redigido em nossa língua, não tem o mesmo sentido que em italiano. Nós também temos de pensar em nossa dignidade. Desejais passar a Etiópia como vosso protetorado, mas jamais será assim. Ao longo dos anos, Menelik foi comprando armas francesas e rússias e denunciou o Tratado de Uchali em fevereiro de 1893. Quando a guerra já estava desenhada e seu início era apenas questão de tempo. Houve então a deflagração do conflito em 1894, quando o chefe eritreu Batarrago se revoltou contra o domínio italiano. A situação do Menelik era bastante boa, ele podia contar com o apoio dos eritreus, cujo patriotismo foi exacerbado pelo fato de que os italianos terem expropriado terras da Eritreia para instalar colonos. Os eritreus pontificaram-se a guiar os grupos do imperador e a informá-los sobre os movimentos do inimigo. Os italianos, em contrapartida, enfrentavam a hostilidade da população e não dispunham sequer de mapas precisos, razão porque andavam constantemente perdidos numa região que lhes era praticamente desconhecida. Além disso, os exércitos etíopes tinham mais homens e armas mais modernas, o que também foi vital nesse sentido. A principal e decisiva batalha entre os dois países aconteceu na cidade de Adoa, aquela que tinha sido ocupada em 1890 pelos italianos. A Batalha de Adoa, como ficou conhecida, terminou com uma estrondosa vitória de Menelik e de seus homens e a derrota total dos inimigos italianos. Como resultado da vitória, em 26 de outubro de 1896, os italianos assinaram o Tratado de Paz de Addis Abeba, que anulava o Tratado de Uchali e reconhecia a completa independência da Etiópia. Não se sabe dizer por quais motivos Menelik não exigiu que os italianos se retirassem da Eritreia, embora houvesse por várias vezes manifestado o desejo de que a Etiópia tivesse acesso ao mar. A vitória na Batalha de Adoa conferiu muito prestígio a Menelik. A França e o Reino Unido enviaram missões diplomáticas para celebrar tratados com ele. Os mahdistas do Sudão, o sultão do Império Otomano e o czar da Rússia também mandaram embaixadas. Além disso, o reinado de Menelik assistiu a numerosas inovações, sem precedentes na história da Etiópia. A primeira e uma das mais importantes foi em meados de 1880, com a fundação da nova capital do país, Addis Abeba, nome que significa literalmente Flor Nova, cuja população atingia cerca de 100 mil habitantes em 1910. Mas agora vamos aos pontos centrais que fizeram a Etiópia sobreviver. Uma razão decisiva para a sobrevivência foi a firme crença que tinham de serem um povo destinado por Deus a ser independente. Essa crença pesou muito para levá-los a resistir a todas as agressões e usurpações dos europeus. Um exemplo seria a frase dita por Menelik, abre aspas, a Etiópia não precisa de ninguém, ela estende as mãos para Deus. A segunda grande razão foi de ordem diplomática. Foi possível opor as potências europeias umas contra as outras e resistir pela via diplomática às suas pressões indiretas. Menelik opôs com êxito a Itália, a França e o Reino Unido. Utilizou armas francesas para defender-se dos italianos em 1896
e apelou para os ingleses em 1902, quando os franceses queriam exercer controle abusivo sobre a linha ferroviária do Djibouti. Há ainda outra razão muito importante que explica a sobrevivência da Etiópia: a determinação das potências imperialistas em não permitir que uma delas se apoderasse do país. Principalmente por motivos estratégicos, nem o Reino Unido, nem a França ou a Itália abandonariam a Etiópia a seus rivais. E no caso da Etiópia, diferentemente no caso liberiano, houve uma quarta razão, e crucial para explicar sua sobrevivência e mesmo a expansão de seus territórios: o seu grande poderio militar. Aproximadamente 600 mil soldados desfilaram em Addis Abeba no ano de 1902 para comemorar a vitória na Batalha de Adowa, e havia 700 mil em todo o Império, dos quais 90 mil no Exército Imperial Permanente. Todas as tropas estavam armadas com fuzis modernos e metralhadoras, e canhões, o que foi vital em sua vitória. Assim, por meio da diplomacia, mas também pela guerra, a Etiópia se manteve livre dos europeus e conseguiu seguir sem grande gerência europeia em seus assuntos internos. A dica do historinho de hoje é o livro História Geral da África, no volume 7 como um todo, e de forma mais específica para entender as dinâmicas da Libéria e da Etiópia, o capítulo 11, que foi escrito por Monday Akpan. Nesse capítulo ele também explica um pouco mais sobre a dinâmica interna da Etiópia, fala um pouco sobre a igreja da Etiópia, que eu não tive tempo de abordar aqui no vídeo, mas dá uma olhada lá que o texto é muito bom. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário falando sobre o que você achou desse assunto tão importante e até a próxima. Esse foi mais um vídeo do canal Algo Sobre História.